Fala pessoal, aqui é o Danilo, ele é o Vitor. Fizemos alguns vídeos, né, de vários vídeos que vamos fazer sobre dúvidas da galera sobre a Bíblia. E no vídeo passado, que a gente tirou algumas dúvidas, surgiu uma dúvida, né, do Daniel ali, do Keno. Ele perguntou pra gente se tem uma igreja específica, uma igreja específica que vai ser salva, né, no caso que salva, né, exatamente o que ele falou. Quer começar? Tá, então não existe uma igreja em si, né? Como o pessoal fala, né? Tem algumas igrejas, né? Algumas igrejas falam assim, vem pra minha igreja que a minha igreja salva. Deus, na verdade, Jesus Cristo, no Novo Testamento, né? Marcos, Mateus, Lucas, eles deixam bem claro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A igreja, ela serve para que a gente tenha comunhão, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos que estão fracos na fé, que não tem muito conhecimento, né? E que em momentos de dificuldade elas possam se apoiar em pessoas em que vão lhe ajudar. Paulo né? fala isso em Hebreus, né? Que a gente tem que congregar, que a gente precisa de comunhão com os irmãos. Para continuar. Né? E nesse sentido, assim, por isso que tem as igrejas, né? E junto com as igrejas tem as que elas vão aumentando, né? Por exemplo, tem uma igreja, digamos que tem no centro, mas nem todo mundo tem condição de ir naquela igreja do centro. Então ela vai abrir uma filial no bairro para que as pessoas possam ir, né? Porque a condição de muitos é diferente, né? A igreja trata mais de nós, não de uma pessoa em geral, né? Que tem uns abençoados aí que fica dizendo eu sou a igreja, né? Enquanto o Paulo fez 7 igrejas. Mas esse é um caso para outro vídeo, caso vocês queiram saber mais, pode comentar aí embaixo. Mas basicamente, a galera tem muito essa questão de minha igreja salva, minha igreja não salva não. Quem salva é Jesus. A Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Entendeu? Tá bem específico lá. Se você não crê em Jesus, sinto muito. Isso eu tô falando para cristão. Se você não for cristão, é você e Deus, é você e você. Beleza? Resumindo, tem algumas igrejas que a gente quer dar uns exemplos ali, que é Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, que são 7 igrejas. Essas 7 igrejas são igrejas na qual Jesus comentou sobre elas, né? Jesus falou sobre elas. E essas igrejas, algumas deram alguns... Algumas foram elogiadas e outras foram simplesmente difamadas, né? Fora das coisas de Jesus. E o próprio Deus, ele adverte a ele sobre isso, né? E essas igrejas, elas são de forma diferente. Uma é Filadélfia, outra igreja de outra forma. Também teve ali, Paulo ele montou algumas igrejas, né? Coríntios, Éfeso. Cada uma tinha sua singularidade. A questão não é essa, não é a igreja que salva, é Jesus. Entendeu? Então, assim, as igrejas que davam fora do caminho, o Paulo exortava. Jesus exortou ali em Apocalipse. Entendeu? Pode falar. É que assim, na verdade, antes de Apocalipse, né? Paulo, ele já manda 7 cartas para as 7 igrejas, né? Simplesmente falando o que cada igreja, né, fez, como deveria fazer, quais que alinhar. Isso, as que estavam no caminho reto, as que não estavam. Tanto que tem uma igreja em si que Paulo fala que ela não é quente nem frio. A gente, é morno e Deus ainda vomita esse tipo de... Que ou você é frio demais ou você é quente demais. Deus não gosta de meio termo, entende? E isso é impressionante porque, tipo assim, a Bíblia em si, como ela foi escrita por vários apóstolos e profetas, né, no Antigo Testamento, profetas escolhidos por Deus, e no Novo Testamento são discípulos escolhidos por Jesus, né? Então, a primeira pauta que a gente tem que botar é essa. No Antigo Testamento não era qualquer pessoa que teria a honra, né, de levar a palavra de Deus adiante. Servir, né, de estar ali na frente, verdade? Porque levar a palavra de Deus adiante era muito mais complicado do que no tempo de Jesus. Porque antigamente, poxa, você abandonava tudo, né? Você visitava cidades, você visitava países, né? Atravessava, caminhava quilômetros e quilômetros e nem todo mundo tinha essa capacidade. Hoje a gente tem tecnologia, Sim. Hoje a gente tem os meios de comunicação, isso é maravilhoso. E também temos a graça, e a graça abriu para que as pessoas entendessem que qualquer pessoa pode falar dele. Entendeu? Jesus, ele chegou na mulher lá no tanque, isso. Ele não perguntou se a mulher sabia teologia, ele não perguntou para a mulher se ela conhecia a Bíblia, ou se ela conhecia no caso do Velho Testamento, né, a Torá. Sim. Não! Ele simplesmente só falou da vida dela, conversou com ela, ela entendeu quem era Jesus e ela, através dela, praticamente a cidade inteira de Samaria foi convertida ao Evangelho. Isso é maravilhoso. E o incrível é que, tipo assim, quem lê a Bíblia, às vezes tem muita gente que se pergunta, poxa, por que Deus não falava curto e diretamente para as pessoas como é no mundo de hoje? Tipo assim, eu quero que você vá por esse caminho que vai te dar vida. Não, ele sempre usava uma metáfora, porque naquela época
Esse pessoal falava muito por metáfora, usava muito exemplo. Então ele falava: do poço que você bebe, se você beber, você sentirá sede novamente. Mas da água que eu tenho a te oferecer, você nunca mais terá sede. E Né? o maravilhoso disso é que quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo, ela não entende. É por isso que as parábolas que Jesus fazia é para as pessoas realmente não entender. Era só para entender que era discípulo, porque quem é discípulo tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá a revelação de Jesus. E aí você entende tudo o que ele passa, não importa se é em parábola ou não. Isso que é maravilhoso. Mas respondendo ali de forma geral a pergunta ali do Kenon, resumindo, não. Quem salva é Jesus. Não é placa de igreja. E por sinal, se uma igreja afirmar: você venha para nossa igreja que você vai ser salvo, venha para nossa igreja que aí você vai ser liberto. Não. Toda igreja que fazer isso se torna uma seita. Porque se fosse assim, Paulo não fundava várias igrejas de vários povos diferentes. Sim. Jesus não chegava em Apocalipse e falava de várias pessoas de forma diferente, de várias igrejas de forma diferente. Não. Existe a igreja ali apóstata, né? Que ali vai ser pauta para outro vídeo. Sim. Que é a igreja que não se perdoou, que é a igreja que não se curou, né? E a igreja, na real, perdeu por ela mesma, né? Que é a igreja que conseguiu vencer, que são os vencedores de Apocalipse, e a igreja ali que, infelizmente, não conseguiu vencer a si mesma, seus desejos carnais. Que esse é o fato do amadurecimento. Isso. E Jesus, ele fala muito antes, né? No testemunho, em Mateus, ele fala: todo aquele que não tomar a sua cruz, né, e não me seguir, praticamente já tem condenação. Só que as pessoas, muitas das vezes não entendem o que é tomar essa cruz. Não é fisicamente você esculpir uma cruz de uma madeira e botar nas costas. Ou então ficar pegando um chicote não, se martirizar. Tomar a sua cruz nada mais é do que você se examinar. Digamos, eu sou uma pessoa que eu sou viciada em bebida, em cigarro, em coisas ilícitas, né? Ou até viciado em pornografia e simplesmente não conseguir se libertar, né? Se deixar levar pelos desejos da carne. Por exemplo, o ser humano, ele é muito emocional, né? E muitos são racionais, né? Tipo, sempre fica nessa balança. A emoção às vezes fala mais alto e às vezes a razão fala mais alto. Só que as pessoas não entendem que se você não tiver um controle e não se autoexaminar, sempre uma vai dominar. Verdade. A emoção, se ela domina o ser humano, você age impulsivamente. Qualquer coisa que as pessoas falarem pra você, você vai acreditar. Se uma pessoa chegar e ver que você é emocionado, ela falar assim: olha, se você for naquele local, aquele local vai te trazer prosperidade, mas para isso funcionar, você tem que fazer isso. Tem que investir, entendeu? Isso, tem que fazer isso aquilo. Já é um rito, já é um ritual. Entendeu? É aquela coisa. A gente tem que ter o Espírito Santo como prioridade. Entende? Jesus é a nossa prioridade. Se você tiver Jesus como nossa prioridade e seguir os mandamentos dele, aí sim. A Bíblia, a povo pega um pedaço de um capítulo, de um versículo e corta para si. Tudo coopera para o meu bem. Não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem os seus mandamentos, os seus princípios, os seus valores. Se você é cristão, haja como cristão. Seja honesto, seja fiel, seja cristão. E ame ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é a base do cristianismo. É a base de Jesus. Então é Jesus que salva, não tem igreja específica. Quem salva é Jesus. Coloca isso na cabeça da gente, coloca isso no seu coração. Quem salva é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, é por ele, tudo por ele, para ele são todas as coisas. Beleza? Espero que tenha respondido. Não vou deixar pro vídeo ficar muito longo. E é isso, tem alguma coisa pra falar mais? Que Deus abençoe a todos que estejam olhando esse vídeo, que o Espírito Santo guie no caminho de vocês. Amém. Os anjos de Deus os protejam. E qualquer dúvida que você tiver, pode botar nos comentários aí, que assim que a gente olhar já vai responder. Um abraço e um beijo a todos. Valeu!